Ok. Vamos lá, então. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Boa noite, Mancini, Leonádia, da Rádio Futebol Total. Mancini, hoje, quando sai o gol do Atlético, acontece uma situação muito parecida com o que aconteceu no jogo do São Paulo. Você já estava com as alterações prontas, mas acabou que não conseguiu fazer. Por que você acha que isso acontece? Como que isso influencia no jogo, na sua visão? Boa noite a todos. Olha, um jogo de futebol ele tem detalhes que, óbvio que a sua equipe quer que seja sempre a favor dela, mas em alguns momentos a gente tem uma certa dificuldade para fazer o controle disso. Hoje, um pouquinho antes de saírem as últimas substituições, nós tivemos a parada técnica. E na parada técnica, eu tive a chance de arrumar todo o sistema novamente para que os atletas entrassem. Mas foi exatamente isso que você citou, né? Às vezes a gente acaba tendo benefício de 1 minuto a mais e às vezes acaba tendo o prejuízo em cima disso, né? Eu, sinceramente, acho que nesse tipo de jogo, onde você fica com um jogador a menos no comecinho do segundo tempo e depois com 2 jogadores a menos, com uma chuva do jeito que caiu, você também tem que se desdobrar dentro de campo e a parte tática passa a ser segundo plano, né? Porque há muito envolvimento ali de empenho, de dedicação e pouco envolvimento tático, né? Muitas vezes o seu adversário te empurra para trás de uma forma que você não quer, mas que você é obrigado a se defender, ainda mais quando você está ganhando de 1-0. Eu acho que tudo isso fez parte da partida. O segundo tempo foi um jogo atípico, né, em função da chuva, mas eu acho que a gente soma um ponto importante analisando todo o jogo, diante de todas as dificuldades que a gente teve ao longo dos 90 minutos. Mancini, boa noite. É Tarso Carpote, da Bragança FM. Digamos que a sua principal dificuldade nesse momento tem sido encontrar uma solução ali para o meio-campo, porque você saiu com o Yuri Leles numa situação atípica, né, contra o Novo Horizontino, voltou com o Matheus Fernandes, né, contra o São Paulo, hoje a opção pelo Sacha, mas porque você tem tido dificuldade de encontrar ali uma formação ideal ou pelas características do adversário? Olha, o que nós temos dentro do elenco fica difícil, ou até de opção no mercado, fica difícil a gente achar um substituto do John, que fazia essa função muito bem, né? Eu, em alguns jogos, já utilizei o Sacha, em outros eu utilizei o Ramires, em outros o Matheus, enfim, até o Gustavinho mesmo, né? Na maior parte dos jogos foi ele, mas ali há uma dificuldade da gente achar aquele jogador que faça exatamente o que um meio atacante tem que fazer. Em função da característica de todos eles, eu não posso também depositar um peso excessivo em alguém jogando fora de posição, porque nós não temos esse jogador. O único jogador que pode fazer bem essa função é o Rodriguinho, que está lesionado. Então, é uma fase onde a gente está vivendo. Felizmente, agora a gente tem uma folguinha aí que dá tempo até da volta do Rodriguinho para o jogo diante do Grêmio, mas é um momento onde a gente tem testado algumas outras formas e sempre que você está testando alguma coisa, ela pode dar certo ou não, né? Hoje vinha dando certo com o Sacha, eu acho que o Sacha tem inteligência e futebol, mobilidade para fazer essa função, mas infelizmente a gente ficou muito cedo com um jogador a menos e aí a gente tem que abrir mão, inclusive dessa peça, porque aí você passa a marcar no 4-4-1 e exatamente a peça que faz a diferença para mim no jogo, que é esse camisa 10, a gente teve que tirar, né? Enfim, é isso. Mancini, boa noite. Diego, Rádio 2FM. Mancini, eu gostaria que você falasse sobre o tema decisão final, finalização. É claro que vocês treinam bastante, né? Finalização, situações de gol, mas hoje o Mosquera perdeu um gol cara a cara em um momento importante. No jogo contra o São Paulo, o Bragantino também teve oportunidades de sair à frente do placar. É claro que vocês treinam finalização, mas como ajustar essas situações para o Bragantino ser mais efetivo quando chega lá na frente?
Olha, essa é uma pergunta que eu já respondi muitas vezes nos clubes onde eu estive. É óbvio que você, ao longo da semana, após os treinamentos e tudo mais, a gente intensifica muito esse tipo de treino, mas isso é muito do jogador. Esse é um refino que alguns têm mais do que outros, né? Alguns ali fecham o olho, outros abrem o olho demais, e assim é o futebol. Eu acho que naquele lance, se não me falha a memória, a bola bateu no rosto do Santos. Então não foi uma finalização onde ele teria errado. Ele tirou da possibilidade das mãos e dos pés do goleiro e, infelizmente, ela bateu no rosto. O segundo lance dele, ele chutou bem. De onde eu estava ali, eu não sei se ela passou muito distante do gol ou não, né? Depois, com calma, a gente vai averiguar. Mas ele é um atleta de força, de velocidade, e todo atleta que tem muita força e muita velocidade tem um pouco de dificuldade na hora do arremate final, né? Nós temos outros atletas também que passam por isso no elenco. Eu acho que o atleta em si, mudando um pouquinho o ângulo aí da minha resposta, o atleta também tem que investir nisso, né? Porque tudo é treinamento, né? O quanto mais eu faço aquilo, mais possibilidade de acerto eu tenho. E a gente vem fazendo isso daí. Talvez para você ter um ganho significativo seja importante ainda um tempo maior para que todos eles tenham essa facilidade maior na hora que saírem na cara do gol, porque nós não vamos ter tantas oportunidades assim, né? Então é importante que a gente finalize bem, que marque gols, que todo o ataque, e eu até citava isso hoje na nossa palestra, sobre a possibilidade de todos os atletas da frente fazerem gols, porque isso te dá um ganho muito grande. Essa talvez seja a grande diferença de quem está pontuando lá em cima na tabela e quem está lá embaixo. É o nível dos atacantes para botar a bola para dentro. Mancini, queria saber como você tratou com seus atletas durante a semana, durante os treinamentos, o caso do Gustavo Marques, e se você acha que isso afetou o seu time dentro de campo, visto que teve 2 jogadores expulsos hoje. Não acho que isso tenha afetado. Esse já é um assunto superado entre nós. A gente fala sobre tudo, francamente. Eu tenho uma relação, eu e todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol da nossa equipe. Todo mundo ali olha no olho e fala a verdade. E a gente sentou depois do jogo, falamos a verdade, escancaramos entre nós aquilo que foi o certo, o que tinha de excesso. É óbvio que tem muita coisa excessiva ainda acontecendo em função disso, mas a gente tem que saber superar tudo na vida, né? Eu acho que, diante daquilo que aconteceu no jogo de sábado, nós temos que aprender com isso, né? E eu tenho certeza que o time entrou em campo hoje sabendo muito bem aquilo que deveria fazer, aquilo que não deve fazer, e eu não vejo, sinceramente, relação com a nossa atuação. Acho que a gente vinha bem no jogo, um jogo difícil, um Atlético chato, um time que compete muito, e após as expulsões, aí tudo se torna muito mais difícil devido à chuva, a bola não correndo normalmente na segunda etapa em função da forte chuva, enfim. Acho que se a gente analisar tudo do jogo do São Paulo até aqui, o fato de ter jogado com um jogador a menos boa parte do jogo, 2 jogadores a menos também uma parte da partida, eu acho que um ponto foi um ponto ganho, e a gente tem que saber entender a hora que o futebol ele te dá um ponto desse, né? Porque nós poderíamos ter até perdido a partida em função do volume do Atlético na segunda etapa. Mancini, hoje acho que o ponto mais positivo do Bragantino na partida foi o gol de falta, né, do Juninho Capixaba, que é raro a gente ver gol de falta hoje em dia, e muito se diz que os técnicos, preparadores físicos não permitem que os atletas treinem tantas faltas, porque senão vai desgastar. A gente não tem acesso aos treinos, porque é uma conjuntura atual, né? Mas assim, queria saber de você se você permite, né, que os atletas treinem faltas, como é que é esse preparo para a cobrança de falta em si, se mais atletas têm treinado também, porque é algo que faz a diferença, né, com certeza, num jogo truncado como estava hoje no primeiro tempo.
Você está me dando a chance de falar uma coisa que há muito tempo eu queria. Você que fica aí na televisão falando que a gente não treina falta, que a gente não treina pênalti, que o fisiologista tira o jogador do treino, que o preparador físico acha que é excessivo ficar batendo falta lá 50 bolas por dia. Você está muito enganado. Porque nós temos uma rotina de treinamentos e o atleta tem que estar preparado para bater 50 faltas por dia. É óbvio que existem dias e dias. Eu não vou fazer o meu atleta bater falta na volta de um jogo. Por exemplo, jogamos hoje à noite. Amanhã, na quinta-feira, o atleta vai lá e fica batendo. Óbvio que não, mas existem os dias certos para isso. E o fisiologista cuida da fisiologia. O preparador físico cuida da parte física do clube. Quem cuida de tudo isso daí é o treinador. Se existem alguns que permitem essa intromissão, não é o meu caso. Comigo, o atleta bate falta, bate pênalti, chuta de fora da área, de longa distância, porque eu acho que tudo isso faz parte do jogo. Eu, ao longo da semana, tento contemplar tudo aquilo que normalmente acontece num jogo de futebol fracionado dentro de uma semana de trabalho. Às vezes a gente não tem os 5 dias de treinamento, mas ao longo do tempo você consegue contemplar isso tudo. Ou seja, eu também gosto de faltas bem batidas, de pênaltis bem batidos, de escanteios bem batidos. A gente tem uma sequência de treinamento de escanteios e de faltas laterais muito grande. E, às vezes, o atleta chega no jogo e pega mal na bola. Aí dá a impressão para todos nós, pô, os caras, será que eles não treinam? Treinam. Óbvio que treinam, porque tudo isso faz parte de um jogo de futebol. Então, resumindo, a gente tem o hábito de treinar assim. O Juninho é um dos que bate. Hoje ele fez um lindo gol e eu espero que seja o primeiro aí de muitos no campeonato ainda. Mancini, você trabalha como equipe jovem, tem jogadores experientes, mas em sua maioria os jogadores são jovens e que tem muita vontade, né? Como não deixar o excesso de vontade acabar atrapalhando em decisões na partida e não se tornar um nervosismo? A gente viu no jogo contra o São Paulo que o Bragantino ficou nervoso, você até citou um lance do Lucas Barbosa com o Enzo Dias e que depois dali o time desandou um pouco. Hoje tivemos 2 jogadores expulsos em lances ali de um pouco de afobação, talvez. Como não deixar esse excesso de vontade atrapalhar nas decisões? Eu, para te falar a verdade, achei que o nosso time hoje teve um pouquinho de ansiedade, talvez em função da derrota de sábado, em tentar resolver muito rápido as coisas em campo. Isso, normalmente, a gente vê mais em atletas jovens. Mas, como o nosso time é jovem, você vai ter que conviver com isso ao longo do tempo. Por isso que é importante quem tem um pouco mais de idade ou quem está de fora, mas ao longo da semana tem a participação com eles, atletas, de tentar passar uma segurança para eles, uma confiança para eles. Eu também achei que foram 2 lances evitáveis da expulsão, assim como eu achei que o árbitro deveria ter expulsado também um atleta do Atlético que deu uma solada alta, mas, enfim, essa não é a pergunta. Eu acho que tudo isso daí faz parte de um pacote emocional que a sua equipe está vivenciando naquele momento do jogo. É óbvio que todos eles sabem, por exemplo, às vezes a gente cansa de falar para o atleta que no final do jogo não é para fazer falta lateral, o cara está de costas e tudo mais, e o que mais acontece é isso. O teu atleta, que já escutou várias vezes aquilo lá, vai lá e faz uma falta e permite que o cara jogue a bola dentro da área, gerando um perigo iminente. Tudo isso daí, de fora a gente não tem controle, mas o atleta tem que saber o momento certo de cada ação dele, porque o que nós queremos, na verdade, em todos os lances, é que aquela atitude do atleta gere um fato positivo para a tua equipe e não negativo. E quando está gerando negativo, aí a gente tem que intervir. Obrigado, professor, e obrigado a todos.